Terapia de vidas passadas. Algumas desordens e comportamentos desajustados observados na medicina e psicologia são difíceis de serem explicados somente através da genética ou das influências ambientais. Entre eles estão as fobias específicas e os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, não causados, obviamente, por eventos experimentados na vida presente, que se justifiquem. Assim, experiências traumáticas de vidas anteriores seriam o cerne do problema psicológico no presente, podendo aparecer como impulsos negativos ou medos intensos, por exemplo, a uma determinada situação ou coisa. Assim, um segmento importante da ciência que estuda a psique humana vem se debruçando no estudo, utilizando a terapia de regressão de memória de vidas passadas, para trazer à consciência do indivíduo conteúdos que estariam no porão do seu subconsciente, podendo assim ressignificá-los, desligar essas experiências traumáticas do passado. A pesquisadora americana, a doutora Ellen Wambach, publicou em 1982 um trabalho com cerca de 1.100 casos de regressão hipnótica. Suas pesquisas utilizaram uma avaliação estatística das regressões a vidas passadas como forma de obter um panorama das experiências e assim tirar algumas evidências da realidade desse fenômeno. Um padrão se desenvolveu nitidamente devido aos relatos coletados pela doutora, mostrando uma consistência considerável. Em uma entrevista publicada subsequente à publicação de seus relatos, de seu livro, a doutora Wambach afirmou não acreditar em reencarnação, e sim ter certeza de que ela existe. Outro momento importante desse estudo foi feito pelo Brian Weiss, um dos psiquiatras mais respeitados dos Estados Unidos, revelando em seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, o primeiro contato que teve, um contato determinante para uma completa mudança de paradigma de sua visão clínica. Na tentativa de abordar a primeira infância de uma paciente, ele acabava adentrando uma experiência encarnatória anterior, acessando assim o fulcro da questão traumática, sendo fundamental na melhora daquela paciente. Ele tinha uma formação científica materialista e religiosa que não concebia ideias de vidas sucessivas. Se viu numa situação difícil, uma encruzilhada. Lembrando que Einstein considerava mais fácil romper os limites de um núcleo atômico do que mudar uma crença pessoal, Dr. Brian Weiss teve que passar por profundas modificações para aceitar a realidade da descoberta na época e assim publicar seu livro e transformar sua carreira, sendo hoje um dos grandes mentores e propagadores da terapia de vidas passadas. Combatendo o contraponto de que seriam apenas criações imaginativas do paciente, temos as evidências de que respostas autonômicas e neuroendócrinas intensas acontecem, ou seja, uma emoção ao acessar um trauma ou um momento marcante de um passado remoto. Não faria menor sentido desencadear esse tipo de processo sendo apenas uma formatação imaginativa da pessoa, do paciente. Respaldando esse fato, o Dr. Regis Ferreira, em sua tese de doutorado, mostrou a variação de elementos como cortisol e adrenalina nos pacientes submetidos à terapia de regressão de memória de vidas passadas, indicando o acesso a um estresse psicológico significativo, importante, equivalente a quando lembramos algo que mexeu com a nossa vida no passado, por exemplo, afastando assim a hipótese da origem ser substancialmente criacional ou criativa da imaginação do paciente. Dr. Júlio Pérez e Dr. Andrew Newberg, em estudo utilizando neuroimagem, o SPECT-CT, em pacientes submetidos à terapia de vidas passadas, mostram a ativação de áreas ligadas à emoção e à memória, giro do cíngulo, anatomicamente falando, e lobo temporal, e a falta de atividade significativa na área responsável pela criação e imaginação, que seria mais propriamente o lobo frontal. Assim, parte da ciência começa a admitir aquilo que, em minha opinião, é a chave mestra, que nos dá acesso às mais profundas reflexões e compreensões das questões fundamentais do ser humano, a reencarnação. Um dos pilares principais da doutrina espírita, a reencarnação, nos possibilita o entendimento das mais profundas inquietações filosóficas humanas, como de onde vemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Finalmente podemos compreender a infinita bondade e justiça divina impressa nessa lei natural chamada reencarnação. Muita luz e paz. Obrigado.